Talvez vocês não conheçam, mas a Copa Conmebol foi uma competição sul-americana de futebol disputada entre 1992 e 1999 por 16 equipes em sistema eliminatório. Essa competição era a precursora da Copa Sul-Americana que nós temos hoje em dia. Entre 92 e 99 houveram diversos campeões, competições disputadas, porém uma edição em específico é de chamar a atenção. Só de olhar os participantes você já vai ver que a competição é meio exótica. Na Argentina participou o Rosário Central e o Ginásio Esgrima, porém, eles desistiram da competição. Aí entrou na sua vaga o Talleres. Já na Bolívia, seria a equipe do The Strongest, porém, eles desistiram porque eles iam disputar a Copa Merconorte. No seu lugar foi o Independiente Petroleiro. No Brasil, os times foram o São Raimundo de Manaus, que estava na Série C, o Vila Nova, o Paraná Clube e o Vitória da Bahia. Porém, o Vitória desistiu da competição, dando chance ao Bahia. E adivinha, o Bahia também desistiu da competição, dando chance ao Sport, que adivinha só, desistiu de participar da competição. O CSA se ofereceu e conquistou a vaga. Portanto, o CSA. No Chile, o representante foi o Deportes Concepción, que só conseguiu a vaga após Cobresal e Cobreloa desistirem de participar da competição. Já na Colômbia, os representantes eram o Independiente Medellín e o Atlético Nacional. Mas só para variar um pouquinho, eles desistiram da competição. Respectivamente, em seus lugares entraram os pequenos, o Atlético Huila e o Deportes Quindío. O equatoriano da competição era o Deportivo Cuenca. O paraguaio era o Sol de América, que desistiu para a entrada do San Lorenzo. Não, não é esse. É o San Lorenzo do Paraguai. O representante do Peru era o Sport Boys e o venezuelano era o Estudiantes de Mérida. Já os dois clubes uruguaios foram o Rentistas e o River Plate. Estava formada a Copa Conmebol de 1999, certo? Sem mais desistências. É aí que você se engana, porque logo na primeira fase, o River Plate do Uruguai e o Rentistas, os dois times que representavam o Uruguai, desistiram da competição. O confronto entre CSA e Vila Nova teve início no estádio Rei Pelé, onde o CSA venceu por 2-0. No jogo de volta, o Vila Nova devolveu e ganhou por 2-0 também. A partida foi para os pênaltis e o CSA conseguiu vencer por 4-3, se classificando para as quartas de final. Outro classificado foi o Estudiantes de Mérida, que venceu o Deportes Quindío nos pênaltis. O Atlético Huila enfrentou o brasileiro São Raimundo. No jogo de ida lá na Colômbia, o São Raimundo venceu por 2-1. E na volta, uma outra vitória por 2-1 confirmou a classificação da equipe amazonense para as quartas de final. O Deportivo Cuenca foi derrotado pelo Sport Boys nos pênaltis e o último brasileiro em campo era o Paraná, que enfrentava o San Lorenzo do Paraguai. O presidente do Paraná já tinha declarado que eles só estavam jogando a competição porque o Paraguai ficava muito próximo e que não faria muito mal. E eles iriam jogar com o time reserva, iriam focar no Brasileirão. O jogo de ida foi vencido pelo Paraná por 1-0, mas na volta o São Lourenço venceu por 2-1. Aos 49 do segundo tempo, o goleiro do Paraná foi expulso e o Paraná já tinha gastado as 3 substituições. Foi então que o atacante Flávio foi catar no gol. Como o jogo tinha ido para os pênaltis, ele converteu essa cobrança e, não satisfeito com isso, catou 3 pênaltis da equipe paraguaia e classificou o Paraná para a próxima fase da Copa Conmebol. Os últimos dois classificados foram o Talleres da Argentina e o Concepción do Chile. Lembrando que o Concepción já estava na semifinal, porque Rentistas e River Plate desistiram da competição e, portanto, ele não teve adversário nas quartas de final. Nas quartas de final, o primeiro brasileiro a entrar em campo foi o CSA, que enfrentou o Estudiantes de Mérida, da Venezuela. Na ida, o empate prevaleceu, 0-0. Já na volta, o CSA conseguiu vencer por 3-1 e estava classificado para as semifinais. Sport Boys e São Raimundo era outro confronto interessante com brasileiros em campo. No Peru prevaleceu o empate em 1-1, mas na volta, o São Raimundo meteu logo 4-0 e estava na semifinal junto ao CSA. O último time brasileiro nas quartas de final era o Paraná, que enfrentava o Talleres da Argentina. Primeiro jogo na Argentina, o Talleres venceu por 1-0, mas na volta o Paraná descontou e venceu por 1-0. A partida foi para os pênaltis, mas dessa vez o Paraná não tinha nenhum atacante para defender os pênaltis. 3-1 para o Talleres, classificado para a semifinal. As semifinais estavam prontas. Sentiu falta de um jogo? Isso porque o Concepción, como já citado anteriormente, assistiu tudo de camarote, já que Rentistas e River Plate desistiram da competição.
As partidas eram CSA contra o São Raimundo e o Talleres contra o Concepción. Bom, falando mais resumidamente da história desses times, o Centro Esportivo Alagoano, também conhecido como CSA, é um clube alagoano. Eles não passavam por um bom momento naquela época e já tinham sido eliminados da Série C com uma campanha muito fraca. Pelo menos naquele ano eles já tinham conseguido o título estadual. Mas levando em consideração que eles já tinham 35 títulos estaduais, não era tão relevante assim. O outro brasileiro desse confronto era o São Raimundo do Amazonas. Eles fizeram uma campanha muito boa na Série C e conseguiram ser promovidos para a Série B. E ainda por cima conseguiram vencer o campeonato amazonense daquele ano. Tinha tudo para ser um ano perfeito. Porém, mesmo com uma vitória no Amazonas, quando eles foram lá para Alagoas, eles acabaram sofrendo uma derrota por 2-1. O CSA acabou vencendo nos pênaltis por 5-4, eliminando os amazonenses. Estava definido o primeiro finalista da Copa Comebol, um time brasileiro da terceira divisão, do meio da tabela. O segundo finalista foi definido quando o Talleres venceu o Deportes Concepción por 3-1 no agregado. E assim ia chegar ao fim a Copa Comebol. Restavam apenas 2 jogos, um na Argentina e um no Brasil. E quando eu digo chegar ao fim, é chegar ao fim literalmente, porque a competição não tinha mais apoio de nenhum patrocinador e as equipes também já não ligavam mais. Então ia ser a última edição do campeonato. O jogo de ida foi disputado no estádio Rei Pelé, em Alagoas. E logo no começo do jogo, aos 3 minutos, o CSA abriu o placar. Aos 15, aumentou. Aos 18, a equipe argentina descontou, 2-1. Aos 38, o CSA fez o terceiro. E logo no começo do segundo tempo, fez 4-1 na equipe do Talleres, que estava totalmente atordoado e perdido na partida. Porém, aos 86 eles fizeram um gol. E o jogo ficou assim, 4-2, o CSA com um excelente resultado. E assim o CSA viajava para a Argentina, com um resultado muito bom, podendo perder por até 2 gols de diferença na volta. Mas quando chegou lá, teve que enfrentar a torcida do Talleres lotando o estádio Mário Kempes. E logo no começo do jogo, o juiz expulsou o jogador da equipe alagoana. Logo após isso, o Talleres abriu o placar, 1-0. O juiz não ajudava muito, deu muitos amarelos e invertia muitas faltas. Até que aos 75 minutos, já próximo do fim da partida, o Talleres fez 2-0 e seguiu pressionando. Mas no último minuto da partida, aos 90, o Talleres fez 3-0, sacramentando o título da Copa Comebol de 1999. Uma equipe que nem classificada tinha sido, foi convidada para jogar a competição, acabou saindo com o título. A Comebol, óbvio, depois dessa competição nunca mais fez nada parecido e mudou muitas coisas no futebol sul-americano.